Este ano. Foi nos dada a oportunidade de trazer uma mensagem aos pais e à Igreja do Senhor nesta noite. E nós queremos falar sobre a missão do pai. Qual é a missão de um pai aqui na Terra? E nós iremos usar uma passagem da Bíblia como base para o nosso estudo nesta noite. Peço que quem trouxe sua Bíblia abra no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. A missão dos pais chamados para servir. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14 e o versículo 15. Vamos ser breve. Sei que todo mundo já está emocionado, enxugando as lágrimas aí. E nós iremos ser breves para vocês poderem chorar à vontade, derramar as suas lágrimas de emoção, de alegria. Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peço que a amada Igreja do Senhor repita comigo somente essa última frase. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. E quando nós pensamos em pais, talvez nós pensamos naquele que trabalha, que sustenta a família, que protege e ensina e cuida. Mas nós também precisamos nos lembrar que a Bíblia mostra que ser pai é muito mais que isso. Ser pai também é uma missão. E como missão, Deus chama os pais para uma responsabilidade muito importante. Servir a Deus e conduzir a sua família no caminho do Senhor. Nós lemos aqui que Josué declara: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Observamos que ele não diz: eu seguirei ao Senhor. Somente eu vou servir ao Senhor. Não. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E assim nós entendemos que a fé de um pai pode deixar marcas profundas na vida de seus filhos. Muitos que estão aqui hoje de pé estão por causa do exemplo de um pai que lhes ensinou o caminho certo a seguir. Ser pai não é apenas algo do acaso. E nós entendemos isso, porque muitas vezes o culto em homenagem às mães é mais cheio de mães, tem mais mulheres. E quando é o culto dos homens ou dos pais, é mínima a quantidade. Porque muitos nem julgam importante esse papel. Mas com Jesus e com a palavra dele, nós entendemos que vocês têm uma grande missão. Vocês são cabeça da vossa casa. E vocês têm a responsabilidade de, primeiramente, seguir ao Senhor, servir ao Senhor e também guiar a sua família nos caminhos do Senhor. O pai, primeiramente, é chamado para servir a Deus. Antes de ensinar os seus filhos a servirem ao Senhor e a seguirem o caminho, o pai precisa entender que ele mesmo, primeiro, foi chamado para servir ao Senhor. E quando nós falamos de servir, nós não estamos dizendo apenas estar na igreja, trabalhando, sendo um obreiro, estar aqui no púlpito. Não. Servir
é orar pela família, é ensinar a palavra aos filhos, é dar bons exemplos, ajudar dentro de casa, cuidar dos filhos, pedir perdão quando for necessário, demonstrar amor pelos seus filhos todos os dias e ensinarem os seus filhos a fazerem o bem. E quando o pai entende que isso também é servir, ele entende que a sua responsabilidade não é tão grande assim, que ele pode servir ao Senhor quando ele ora pela sua família, quando ele ensina a palavra em casa, quando ele dá bons exemplos, quando ele também está ali cuidando deles e demonstrando seu amor. Dessa forma, você também está servindo ao Senhor. Às vezes nós precisamos, ou nós pensamos que precisamos fazer muitas coisas, estar aqui inteiramente na obra, trabalhando, para assim dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas muitas vezes é necessário apenas isso, dentro da nossa casa, com o maior campo missionário, nós podemos também servir ao Senhor. E você, pai, que está aqui nesta noite, que veio com um convite, talvez estavas pensando nas homenagens e tudo mais, mas a palavra do Senhor também te encontra. Porque o primeiro chamado do Senhor não foi apenas construir uma família e a edificá-la, não. Foi servir ao Senhor. Aceitar o chamado dele para seguir a ele. Porque assim, os nossos filhos no futuro saberão, meu pai e minha mãe me ensinaram o caminho do Senhor. Me mostraram no seu exemplo o que é um servo do Senhor. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é o pai. É chamado para ser um exemplo. Quando os filhos olham para os pais, eles aprendem mais do que se os pais apenas falassem. É aquela velha frase que diz, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faça. Está totalmente errada. Nós aprendemos mais com as ações das pessoas do que com as palavras delas. O pai foi chamado para ser um exemplo. Não apenas dizer, meu filho, vai para a igreja. Meu filho, siga ao Senhor. Sirva ao Senhor. Se você não também ir e dando o exemplo a ele. E eu digo para vocês que hoje eu só estou aqui de pé porque meus pais me ensinaram e também o exemplo deles me forjaram. Tinha dia que quando eu era criança eu não queria ir para a igreja de jeito nenhum. Mas o meu pai nunca faltou um trabalho. E ele dizia, minha nega, se arrume porque nós vamos para a igreja. Aí eu dizia, pai, hoje eu não quero ir, pai, eu estou cansada. Aí ele dizia assim, eu só vou se tu for. E se tu não passar aqui, nós não vamos. Aí eu, meu Deus, o pai é o obreiro, é o diácono. Aí eu ia me arrumar e ia. O exemplo dos nossos pais grita mais forte do que as palavras deles. E nessa noite, pai, talvez essa palavra seja para você. Você tem dito, meu filho, anda no caminho do Senhor, sirva ao Senhor, mas ele precisa olhar em você o maior exemplo. Você é o herói dele aqui na terra, você é o guardião da vida dele, você é o porto seguro dele. Você precisa dar um exemplo para ele, servindo primeiramente ao Senhor, porque assim nós teríamos mais razões para permanecer de pé. E eu quero te perguntar, será que a tua vida está ensinando grandes lições para o teu filho? Será que a tua posição, o teu comportamento está sendo um exemplo para o teu filho? Apenas reflita nessa mensagem, porque nós não precisamos ser perfeitos, não. A Bíblia nunca quis de nós perfeição. Ela sempre procurou em nós a disposição para continuar buscando o aperfeiçoamento das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos comportamentos. Talvez você não se considere um pai perfeito,
Mas se você perguntar para o seu filho, ele vai dizer: você é o melhor pai do mundo. Você é o meu herói. Você é o melhor pai que eu poderia ter. E isso é o seu exemplo, que está gritando, que está falando e ministrando ao coração dele. E para finalizar, o pai também é chamado para conduzir a sua família. Josué, ele poderia ter dito: eu servirei ao Senhor. Mas ele incluiu a sua família, porque depois, como aqui nós já aprendemos, que você se torna um pai, você não é mais um ser individual, você tem uma família, uma casa a zelar. E a palavra do Senhor diz que Josué sabia disso e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem voltar a adorar os deuses pagãos, vocês podem voltar a adorar os amorreus, mas eu já decidi, a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês têm uma missão muito linda dentro de casa. Vocês precisam ensinar os seus filhos a orar, ensinar seus filhos a amarem a Deus, levar os seus filhos à igreja. Eu lembro muito bem do meu pai toda terça-feira nos levando para os cultos infantis. Eu e meus 7 irmãos, uma família bem miudinha, mas ele ia nos deixar. E depois do culto, meu pai estava na porta esperando cada um de nós para voltar para casa. E isso nos incentiva, isso nos dá um exemplo dizendo: ele zela tanto pela nossa devoção, pela vida que nós levamos na igreja. E eu quero pedir para você, nesta noite, toda a igreja, ficar de pé. Porque o pai tem uma missão não somente física, como provedor. Eu sei que muitos pais aqui trabalham duro e nós reconhecemos o esforço de cada um de vocês. Muitas vezes o pai falta em casa para não deixar faltar nada. A missão de um pai também é edificar a sua casa e buscar que ela esteja na presença do Senhor. Vocês têm uma linda missão. E essa missão não é só da mulher, não é só da mãe, é de vocês também. E eu quero que vocês, Igreja do Senhor, dê uma salva de palmas bem fortes a esses homens que estão aqui presentes, aos pais. Vocês são um exemplo para nós e o seu esforço não passa despercebido. E eu quero te dizer nesta noite que servir ao Senhor também é amar. Muitas vezes, quando nós falamos de amor, nós pensamos só nas mulheres, nas mães, mas nada na vida substitui o amor de um pai. Eu sou muito apaixonada pelo meu pai. Gente, se eu ver ele, eu começo a chorar e eu me emociono, porque um pai faz muita diferença na vida de um filho. E vocês, pais que estão aqui, sabem que essa missão foi dada pelo Senhor. Não foi um acidente, não foi obra do acaso. O Senhor sabia que vocês tinham essa grande missão. E é Ele quem capacita vocês. Talvez muitos pais estão aqui cansados, não sabem como lidar com os filhos que estão crescendo, não sabem como lidar, as dificuldades estão surgindo, há um emprego e tudo mais. Mas o Senhor nessa noite nos trouxe para olhar para dentro da nossa casa. Que não falte dentro da nossa casa a presença do Senhor. E eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Amém.